Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Estamos continuando com o Evangelho de Marcos. Estamos no Projeto Judas, capítulo 14 de Marcos, tá? Do Evangelho do capítulo 12, do versículo 12, tá? Vamos em frente mais um pouco, tá bem? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos da Páscoa para o Senhor comer, para comermos a Páscoa? De modo que ele enviou 2 discípulos, dizendo: e da cidade a um homem, né? E um homem carregando um cântico d'água, vos sairá ao encontro e segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali vocês vão preparar. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam tudo como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando eles estavam reclinados à mesa a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: por acaso serei eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e lhe deu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e dando graças a Deus, deu aos discípulos e todos beberam dele. E disse-lhes: esse é o meu corpo, no meu sangue, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse último versículo aqui, esse cântico de hinos aqui, tá? São aqueles cânticos que estão entre o Salmo 115 e o Salmo 118, tá? Depois você dá uma lidinha lá, dá uma olhadinha lá, são alguns cânticos que Jesus, né, eles cantavam, né? São cânticos preparados, tá? Para esses momentos de ceia mesmo de Páscoa, tá certo? Páscoa, nós sabemos, é a comemoração do povo da saída do Egito, tá ok? O momento aqui é o momento em que Judas, o traidor, está no meio deles, está junto com eles. Ele volta, depois de ter, no último estudo a gente percebeu, né, que ele já havia negociado, né, a igreja, havia negociado Jesus, havia negociado os 3 anos, certo, de aprendizado dele, certo, a intimidade com o Senhor. Ele negociou tudo, ele entregou tudo pelo valor de um escravo, tá ok? Não somente Jesus, mas a salvação, a intimidade, confessar pecados, o ser perdoado. Tudo ali ele deixou, ok? Não preciso do perdão. Perdão é coisa de careta, é coisa de velho, sabe? Mais ou menos por aí, certo? Eu quero é riqueza, eu quero é ganhar bem, eu quero sabe? Tudo isso é lícito, certo? Mas tem que ver o que convém pra gente, tá certo, pessoal? O que cabe pra gente. A gente tem que ter uma consciência espiritual dessas coisas na nossa vida de intimidade com Deus, tá ok? Até que ponto essas coisas não vão afetar a minha vida, o meu tempo com Deus, minha intimidade com Deus. Eu não vou negociar a minha igreja, o meu tempo com Deus, certo? Meu corpo, a igreja, a minha comunhão com os meus irmãos, o meu dar esmola, o meu auxiliar o meu irmão, ok? Tudo isso. Então, o que acontece aqui? Jesus Cristo, certo? Vai dar ordens, certo, aos discípulos para começar o quê? Ele vai cumprir aqui toda a escritura, certo? A escritura que Jesus, quando ele grita lá na cruz, dá aquele brado de vitória, está consumado, ele está consumando aqui, certo? As festas judaicas, certo? Essa consumação ali é a lei das festas, dos cerimoniais judaicos, tá ok, pessoal? Por isso que ele vai cumprir tudo aqui. Existem 4 taças, certo? Na Páscoa judaica, que são tomadas, tá bem? Isso é um assunto que demanda mais do que 10 minutos, tá ok? Nós vamos precisar de um pouco mais de tempo, talvez, para podermos meditar nisso.
Mas a primeira taça é a taça da santificação, da separação, certo? Que Jesus já vai fazer isso com os discípulos logo que ele chega lá, tá ok? E quando ele chega na ceia, chega para cear com os discípulos, que ele pega, lava os pés dos discípulos, ele prepara, isso é santificação, é separação, e ele bebe também essa lavagem antes dessa taça, ele faz essa taça, tá ok? Uma coisa muito importante que a gente podia perguntar aqui, se a gente come o cordeiro é comido no domingo, certo? Ou no sábado, por que é que Jesus comeu na sexta-feira? Certo, pessoal? É uma pergunta para a gente fazer e para a gente meditar, para a gente buscar na Bíblia, começar a ler melhor, entender melhor o que Jesus fez aqui. Jesus fez aqui uma antecipação à lei, tá certo? Ele cumpriu a lei antes da fundação do mundo. Então isso aqui é um tipo, claro, de cumprimento da lei antes. Ele era o Cordeiro, certo? Então era muito importante a gente entender essas coisas e começar a meditar no coração, porque são mistérios de Deus. Nem tudo a gente vai entender agora, tá ok? Então, querido, é isso que ele faz aqui, tá certo? Então, quando ele fala assim, ó, um de vós há de me trair, vão me trair lá na mesa. Aí todo mundo fica triste, certo? Todos se entristecem e começam a perguntar, por acaso serei eu? Serei eu? Certo? E daí ele fala, é um de vocês que põe a mão, né, que põe o bocado de pão, né, que põe comigo a mão no prato. Esse prato era para pegar o pão, certo? E molhar o pão em ervas amargas, né? Era um doce, né? Eram ervas amargas mergulhadas e também tinha amêndoas. Era para fazer tipo uma coisa meio doce, meio amarga, um doce. Acho que é doce, né? Pastora Paula, Waina, entende bem disso aí. Eu sou meio leigo no assunto da cozinha, certo? Então, na hora de comer, aquele que comeu o pão, entendeu? Para isso que ele queria saber. Isso que ele está mostrando aqui, certo? Mas todos fizeram isso, tá bem? Na verdade, o Filho do Homem vai como ele está escrito, mas ai daquele que como dele está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Certo? Então, você veja bem, podia ser qualquer um, porque todos tinham livre-arbítrio, mas aquele que fez foi Judas, certo? Ele escolheu, certo? Não é que Deus colocou, vai ser você. Ele nasceu para isso, não nasceu para isso. Nós nascemos para ser salvos, ok? Então, aí ele tomou o cálice, deu graças, deu aos seus discípulos, para todos beberam dele. Tá. Isto é o meu sangue, a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Ok? Esse cálice no sangue de Jesus aqui celebra o quê? Celebra a nova vida, certo? A salvação de Deus plena, total, cantada, mostrada em toda a Páscoa, desde o comecinho do Egito, desde lá no Egito, o povo escravidão do Egito, certo? É muito lindo, é muito extenso, é vasto assunto para muitos e muitos meses, até anos de estudo, tá ok? Só sobre esse assunto. Então por isso a gente não fica até meio difícil falar, tá ok? É muito bonito isso tudo. E daí eles saem cantando um cântico, tá? O Salmo 115. Deixa eu pôr aqui o Salmo 115, tá? Para encerrar. O Salmo 115, tá ok? Eu vou ler alguns versículos para a gente encerrar, tá bem? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que dizem as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está no céu, ele fez tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, das nações, são prata, são ouro, são riquezas, obra da mão de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Por isso aí você pode ver não apenas estátuas de ouro, pessoal, mas olha aquela cédula de dinheiro que tem, né? Antigamente tinha a coroa, né? Era uma mulher
com olhos, certo? Tem boca, mas não fala com boca. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Lembra disso? Lembra daquelas notinhas de cruzeiro, de real, né? Dom Pedro II, Dom Pedro I, tinha lá nas notas de 5, de 10 cruzeiros, reais e por aí vai, né? Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tá? E olha, tornem-se semelhante a eles os que fazem, e os que os fazem e todos os que neles confiam, os que confiam na riqueza, certo? E também espiritualmente, né? Falando e financeiramente, pessoal. Tudo isso, sabe? Mas não é ilegal, não é que seja ilegal. É onde você consagra. Se você consagra a tua vida nisso, tá ok? Confia, ó casa de Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará toda a casa de Israel, abençoará toda a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente a cada dia mais, a vós e os vossos filhos. Isso é prosperidade. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, louvai ao Senhor. Amém, querido? Esse é o nosso tempinho aí de meditação, do 12 ao 31, tá? É um assunto bem vasto, mas eu não quero ser muito extenso. E gostaria que você meditasse nisso, buscasse, tem livros, tem internet, e fique à vontade, tá ok? Deus é bom e tem cuidado de nós, ok? Deus te abençoe. Tchau.